Graças e paz. Aí, agora ficou legal. Bom, irmãos, é recente aí no congresso que a gente terminou, né? Acredito que tá todo mundo queimando ainda. E quem não tá, vai pegar fogo agora. Sexta-feira passada, quando terminou o congresso, sexta-feira passada a gente estava aqui reunido, os jovens, e a gente fez um momento de conversa muito proveitoso. E naquele momento a gente pôde conversar um pouco também sobre essa questão de permanência na presença. Eu não vim domingo de manhã, mas eu assisti um pouquinho da live de Jadiel, quando ele estava pregando domingo de noite, e eu vi que o pastor de manhã, no domingo de manhã, ele já tinha falado sobre essa questão de permanência na presença. Isso é uma coisa que o Senhor estava falando comigo. E o Senhor me fez olhar para um texto que todo mundo vai conhecer, mas eu queria falar com vocês sobre isso, que se encontra lá em Salmo 51, a partir do versículo 10. Salmo 51, a partir do versículo 10. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia termos a oportunidade de virmos aqui, não só te ouvir, mas louvar o teu santo nome. Nos abençoa, Pai, fala conosco, continua falando conosco, que as palavras que venham ser proferidas saiam segundo o teu coração. Que venhamos, Senhor, seguir a tua palavra, Pai. Que não venhamos apenas ouvir, Pai, mas que venhamos praticar a tua palavra. Que a tua palavra entre em nosso peito e rasgue o nosso peito, que nosso peito queime, Senhor. Não só por conhecer a ti, Senhor, mas também por seguir a ti, Paizinho. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos carregar a nossa cruz, Pai, então nos capacita para isso. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e ainda irá fazer. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês notaram, são só dois versículozinhos. E quando eu li isso, eu acostumado a muito acelerada, o capítulo todinho. E eu até compartilhei aqui sexta-feira. Parece que tem vezes que você vai ler e Deus ele vai falar com você especificamente só em algo específico. E foi o que aconteceu comigo quando eu estava lendo este capítulo, o capítulo 51. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse capítulo 51. Esse salmo ele foi escrito por Davi e ele está muito ligado com aquilo que aconteceu lá em 2 Samuel, no capítulo 11. O que foi que aconteceu no capítulo 11? Davi, ele vai pecar contra o Senhor. Ele vai fazer algo que todo mundo sabe. Ele vai pecar, ele vai adulterar com Betseba. E mais que isso, ele vai planejar e vai executar o assassinato de seu marido Urias. Só que, aparentemente, ele deixou tudo tranquilo, ninguém sabia do que estava acontecendo. Ninguém sabia que Davi ele tinha adulterado. Davi, em sua cabeça, ele planejou, bom, vou matar Urias morre, eu pego ela para mim, nós se casamos e fica tudo certo. Só que uma coisa Davi ele esqueceu naquele momento, e é uma coisa que acontece com a gente quase que diariamente. Davi esqueceu que Deus tudo vê. Davi, assim como eu e você, esqueceu que Deus ele está conosco. Davi, ele esqueceu que Deus, além de estar conosco, ele julga todas as nossas ações. E ali ele pensou que, não, tudo aconteceu certo e nada de errado vai acontecer. Só que a gente vai ver que Deus, além de ver o que Davi tinha feito, Deus ele reprovou aquilo.
Aquilo não agradou o coração do Senhor. E aqui eu já quero perguntar algo. As nossas ações, as nossas palavras, e mais que isso, o que tem dentro do nosso coração tem agradado ao Senhor? É muito fácil, e isso é uma coisa que eu fico muito constrangido quando isso vem ao meu peito. É muito fácil a gente chegar na igreja e, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, glória a Deus. Mas será que quando a gente levanta as nossas mãos, são mãos santas ou mãos cheias de pecado? É muito fácil a gente se apresentar ao Senhor. Poxa, Senhor, aqui, ó, estou arrumadinho para o Senhor. Mas as nossas vestes, elas estão brancas ou elas estão manchadas? Mas vamos continuar. E por que eu falei que Deus tudo vê? Isso se aplica ainda hoje, porque a própria palavra de Deus, ela nos mostra isso. A gente vai ver Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ah, Lucas, mas só um texto. Provérbios 5:21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Irmão, muitas vezes, assim como Davi, a gente pode cometer o erro de pensar que é só uma vez. E uns tempos desses aí, o mesmo vídeo apareceu para mim mais de uma vez. Quando eu estava na internet, que é o vídeo de um pastor, que ele vai... Eu acho que é um pastor, não sei. Não procurei a fundo saber se é isso. Mas ele chama uma pessoa e ele usa uma linha, eu acho que é uma linha. E ele pega essa linha e tora. O rapaz vai e consegue romper a linha. Só que aí ele começa, certo, mas vai uma vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. E aquela linha fica grande no pulso daquele homem. E aí ele vai dizer, tora aí agora. E o homem não vai conseguir romper aquela linha. Se tornou um bolo de linha. Por que ele fez isso? Muitas vezes a gente pensa que é só uma vez, mas aquilo vai se tornando mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E muitas vezes nós vamos entrando cada vez mais. Em vez de entrar no rio, nós entramos no lamaçal do pecado. Em vez de a gente fluir no rio, nós estamos fluindo no lamaçal de pecado. E cada vez mais fica, para a gente, humanos, fica cada vez mais difícil sair de lá. Só existe o único que consegue nos tirar de lá. Só que algo que a gente vai perceber em toda a palavra do Senhor, parece que quanto mais a gente peca, em vez de se aproximar dele, o único que consegue nos tirar de lá, parece que quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta dele. Parece que quanto mais a gente peca, a gente fica longe dele. Isso fica muito visível quando a gente vai ver o Éden. Quando o homem e a mulher, eles pecam, eles erram, eles desfazem aquilo que o Senhor não queria que eles fizessem, eles vão ser separados. O pecado faz com que nós sejamos separados da presença do Senhor. E acho que eu não falei no começo, né, que eu já fui direto para o texto, mas a gente vai falar sobre isso. Essa presença contínua. Essa presença que a gente tem que sempre caminhar com ela. E a gente vai continuar vendo que algo vai acontecer. Por mais que Davi tenha pensado momentaneamente que aquilo tinha ficado escondido, Deus ele viu. E além de ver, ele enviou o seu profeta Natã. Natã vai chegar lá e vai ter aquela conversa bem legal com Davi. Uma coisa que a gente precisa entender. Isso a gente estuda na escola, mas é uma coisa bíblica também. Toda ação, ela vai ter uma reação. Se você peca, vai ter a consequência do seu pecado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o arrependimento de Davi. Davi sim, se arrependeu. Isso é até uma coisa que acho que o Vaninha vai lembrar que a gente estava conversando lá em casa um tempo desse. Davi sim se arrependeu. Mas a consequência do seu pecado não foi revogada. Deus, Betseba ela vai ficar grávida. A consequência é a morte do filho que estava dentro do ventre dela. Davi, lógico, não queria isso. Mas a consequência do pecado não foi revogada. E uma coisa que a gente precisa ter em mente. Tudo que a gente faz hoje vai ter uma consequência. Tudo.
eu gosto de pensar no seguinte: hoje nós temos a oportunidade de escolher onde a gente vai viver eternamente, porque viver eternamente nós vamos. Agora, as nossas escolhas, as nossas atitudes fazem com que a gente tenha a oportunidade de escolher onde a gente vai viver eternamente. Ah, Lucas, mas isso aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu. Mas quase ninguém bota em prática. Cara, a gente vem para a igreja domingo a domingo. A gente lê a nossa Bíblia nos nossos devocionais. A gente tem momentos de comunhão com o Senhor. Mas cadê a prática da palavra? Cara, saber ela aqui na mente é muito bom. Sim, é muito bom. Porque naqueles momentos que a gente mais precisa dela, a gente vai lembrar. Mas melhor ainda do que sabê-la é praticá-la. E uma coisa que me chama a atenção, a gente não leu, mas no início do capítulo, Davi ele vai se achegar a Deus, quando ele estava ali, e ele vai falar o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Por que eu quero destacar isso aqui? Irmãos, imagina uma pessoa com muito poder. E quando eu falo poder, é poder social, é poder de riquezas também. Davi era rei. Davi tinha uma nação nas mãos. O que ele quisesse fazer, ele podia fazer. Imagina um rei com toda essa autoridade humana, reconhecendo a soberania do Senhor e se apresentando a Ele, pedindo misericórdia. E muitas vezes a gente se acha, nossa, para que Deus? A gente pode pensar que mais importante nas nossas vidas é o nosso dia a dia. Cara, como eu fico triste em pensar que existem pessoas que não oram. Isso foi uma coisa que me fez chorar um pouco de madrugada, em uma madrugada por aí. E do nada, quando eu vi, eu já estava fora de casa. Muitas pessoas não oram. E o fato de você negligenciar isso, é o fato que você não quer ter relacionamento com Ele. Não, mas eu leio a palavra. Amém, isso é uma parte. Ele fala com a gente através daqui, eu acredito sim. Mas e a oração, fica onde nisso? E eu lembro que uma vez a gente estava em um dos eclésias. Se você não faz parte de um eclésia, faça parte, é muito abençoador. E naquele momento Deus ele tinha me dado algo. Na Bíblia é tratado a igreja e Cristo como sendo Cristo noivo e a igreja noiva. Jesus ele vai vir buscar a noiva. E isso é totalmente verdadeiro. Só que como é que essa noiva está? Nesse instante eu falei sobre as vestes. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente se assenta na mesa para ter comunhão com Ele, no banquete dele. Mas a gente fica tapando com nossas mãos as nossas manchas de pecado. Por quê? É mais fácil eu tentar tapar do que eu passar pelo processo de doer para aquilo ser limpo. E aí, quando eu falei isso no eclésia, todo mundo começou a olhar assim para mim. Rapaz, isso não é meu não, viu? Eu não sei nem formular uma palavra direito. Uma frase para mim é muito difícil. Então, não sou eu falando essas coisas. Mas a gente tem que refletir sobre isso. A gente quer muito estar na presença, e amém por isso. Mas como a gente tem estado na presença? Uma coisa é você ter o anseio. Mas como é que isso vai ser feito? É de qualquer jeito? Não. E a gente vai continuar. Davi, ele vai... Nesses 2 versículos ele vai falar 2 coisas que me chamam muita atenção. Primeiro ele vai dizer que ele pede que Deus não tire ele da presença. Depois, posteriormente, no versículo 11, ele vai falar de que, no próprio versículo 11, ele fala essas 2 coisas, de que não tire ele da presença e não tire o Espírito Santo. Mas, primeiro, vamos rapidamente
rapidamente, falar um pouquinho sobre Davi e a presença. Cara, a história de Davi, quando eu olho assim, eu fico, Deus, que forte. Por muito tempo, existia a Arca da Aliança. Para quem não se recorda, a Arca da Aliança era a própria presença de Deus no meio do povo. E para onde o povo ia, a arca ia. Mas essa arca, ela vai para um canto, ela vai para o outro e se perde, e volta, e se perde de novo. E o povo está nem aí para ela. Só que chega em Davi, lá em 1 Crônicas 15, no versículo 1, ele vai ver que Davi ele vai fazer algo diferente. Primeiro ele vai tentar trazer aquela arca, mas ele vai trazer ela do jeito errado, que a gente sabe sobre a história do homem que foi morto. Mas Davi, em 1 Crônicas 15, 1, ele vai fazer uma tenda. Esse negócio de tenda, não sei se você está começando a ligar as coisas, mas o pastor, durante mais de um mês, acho que foi mais de um mês, ele falou sobre a relação de Moisés e Deus. Ele falou sobre uma tenda, e daqui a pouco a gente vai chegar nessa tenda também. Mas Davi ele vai fazer uma tenda ali na cidade de Jerusalém, ou, como você pode ver na palavra de Deus, também chamado Cidade de Davi. Ele vai fazer uma tenda ali, e a arca ela vai chegar, lá no capítulo 16, também no versículo 1, a arca vai chegar e vai ser colocada naquela tenda. Eu lembro que eu estava lendo um livro do Luciano Subirá, e eu não sei dizer se estava escrito assim, ou se quando eu estava lendo, eu fui tendo esse entendimento, que posteriormente o templo vai ser feito. O templo ele tem todas as partezinhas divididas. Lá anteriormente, também tinha todas as partezinhas divididas, mas essa tenda não tinha as partes divididas. Ela tinha uma única parte. A parte onde ficava a arca, mais conhecida como Santo dos Santos. Ali só tinha a presença. Claro que a entrada naquele lugar, ela poderia até ser limitada. Mas todas as pessoas que chegavam ali estavam adorando ao Deus vivo. Não tinha um processo, entendeu? E quando eu estava lendo esse livro do Luciano Subirá, eu percebi isso. Na tenda só existia o Santo dos Santos. E eu quero que você frise isso para você entender daqui a pouco ao que eu vou falar. Que é exatamente agora. A gente vai ver também em Amós 9, 11, algo que Deus vai falar. Isso daqui queima muito meu coração quando eu falo esse texto. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Você pode ver tabernáculo aqui, e você pode pensar, espera aí, como assim? Essa tradução traz como tabernáculo, mas também está se referindo à tenda. A tenda que Davi tinha feito e a arca estava lá dentro. Beleza, Lucas, mas o que está querendo ser dito? O que significa tudo isso? Irmãos, isso é Deus afirmando de forma clara que a essência que tinha naquela tenda, ela vai ser resgatada. A cultura de adoração que foi gerada naquele tempo, ela vai ser restaurada. E ela precisa primeiramente ser restaurada, sabe onde? Dentro do nosso quarto. Muitas vezes a gente quer vir para a igreja, e isso não é errado. Mas a gente pensa que 100% daquilo que a gente vai adquirir vai ser aqui na igreja, e não é isso. E não é a primeira vez que isso vai ser falado aqui, gente, porque é uma realidade bíblica. Tudo que é bíblico, ele vai ser reafirmado várias vezes. Você precisa entrar pelaquela porta queimando, você vai sair queimando mais. Você não vai entrar, vamos queimar aí dentro, né? As pessoas que se reúnem aqui dentro, elas têm que estar queimando de amor por Jesus.
Certo que tem aquelas pessoas que optam por negligenciar o seu relacionamento com Cristo e estão queimando menos. Mas a gente precisa ter a mentalidade de que aqui existem homens. Homens que são falhos, mulheres que são falhos, como todos vocês. Mas vocês precisam entender que a gente precisa sair do nosso quarto queimando. A gente precisa sair da nossa casa queimando. Não simplesmente para vir para a igreja. Eu estou olhando para a Cléia e estou imaginando o seguinte. Todas as vezes que Cléia for sair da casa dela para ir abrir o mercado, para fechar o mercado, ela tem que sair queimando. Todas as vezes que Cléia for treinar lá no boxe do pastor, ela tem que sair queimando. Todas as vezes que o pastor levantar para trabalhar, ele tem que ir queimando. Todas as vezes que nós jovens formos para a escola, para a faculdade, jovens que trabalham, forem para o seu trabalho, a gente tem que sair queimando. A gente vê muito. Devemos estar prontos e pregar em tempo e fora de tempo. Mas como é que você quer falar de um Cristo que você não conhece? Como é que você quer apresentar uma pessoa que você não tem nem intimidade? Se eu pedir para a irmã Edivânia falar de irmã Damião, ela tem intimidade para falar sobre irmã Damião. Ela vai saber o que irmã Damião gosta de comer, o que irmã Damião não gosta de comer. Já deu fala muito isso, né? Sobre ele e Night. Eu ainda não tenho, né? Então não dá para falar essas coisas assim, não. Mas eles dois têm intimidade, então eles vão se conhecer. A gente tem intimidade para falar de Jesus? Ou a gente fala porque a gente ouve falar por aí? Muitas vezes a gente... Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e ele está lá, deixa do Pai e faz um milagre aí. Muitas vezes a gente pode não falar dessa forma, mas dentro do nosso coração está dessa forma. A gente muitas vezes pode apresentar um Cristo, a gente pode apresentar um evangelho que a gente não vive. Amem o próximo. Perdoe. Mas quantas vezes nós amamos o próximo e perdoamos? Crucifique a sua carne. Quantas vezes nós matamos o nosso eu? E sobre ainda essa ideia de tenda, Moisés ele fez uma tenda. Então, não é a primeira vez em Davi que isso acontece. Só que algo em Êxodo 33 me chama muita atenção. Moisés ele entrava e ele falava com Deus face a face. E algo que eu estava olhando, quando Moisés entrava, uma nuvem fechava a porta por onde Moisés entrava. Irmão, se eu perguntar de forma bem clara, Jesus ele vai falar o quê em Mateus 6,6? Entra no quarto e fecha a porta. Opa! Estão conseguindo correlacionar, amém? Mas algo vai acontecer lá que me chama muita atenção. Moisés, depois que vai falar face a face com Deus, ele vai sair dali. Só que uma pessoa não sai dali. Quando a gente vai continuar vendo, no versículo 12, na parte B, a gente vê que Josué ele não saía dali. E eu não quero aqui fazer a comparação entre Moisés e Josué. Não quero fazer isso. Todos nós temos que ser igual a Josué. Permanecer com a presença. Lucas, significa que eu vou viver dentro do meu quarto 24 horas por dia? Não, mas significa que por onde você for, a presença tem que ir com você. E eu queria, rapidamente, para terminar, apresentar 3 pequenos pontos de como a gente faz, ou não é uma linha que a gente tem que seguir, à risca. Mas como é que a gente pode se manter nessa presença? E o Senhor, Ele me deu 3 pontos. Eu não gosto desse negócio de 3 pontos, mas o Senhor está ali aí. Primeiro, a gente precisa ter um coração contrito. E a gente aprende isso no próprio texto do Salmo 51.
A gente vai ver no versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Senhor. Muitas vezes a gente quer se achegar ao Senhor, mas a gente quer se achegar ao Senhor com vários pedidos, várias petições. Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando disso, pagamento está todo errado, despesa até umas horas aí. Mas a gente tem quebrantado o nosso coração é contrito quando a gente está na presença. A gente tem temor ou a gente trata a presença de Deus como qualquer outra coisa? A gente precisa entender de uma vez por todas que quando nós falamos sobre a presença de Deus, é a presença de Deus, a presença do nosso Pai, não a presença de qualquer outra pessoa. Deus, ele não é aquele seu amigo qualquer. Ele é o seu amigo, mas não é aquele seu amigo humano qualquer, que também peca igual você. Ele não é aquela qualquer outra pessoa de longa data que você conhece. Não. Ele é o soberano da sua vida. Muitas vezes as pessoas, quando nós vamos ser batizados, daqui a pouco aí uma galera vai se batizar, e eu acho que é comum, me corrija, pastor, se eu estiver errado, você afirmar: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E você fala: aceito, e você é batizado. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas como Senhor não aceita não. Jesus, tu me salvas, mas esse negócio de senhorio aí é muito forte para mim. Não dá muito certo não. Esse negócio do Senhor conduzir a minha vida não dá muito certo não. Porque eu acho que os meus planos são melhores. Mas quando a gente vai ver a palavra, a gente vê que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele só é capaz de produzir frutos maus. E a gente precisa entender, quando a gente lê o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente não precisa ser crucificado propriamente dito, mas os nossos desejos, todos os dias, precisam ser crucificados. O que é muito pregado é um evangelho muito fácil. É um evangelho onde Jesus ele só lhe ama. É um evangelho onde Jesus ele só passa a mão na sua cabeça. Mas a partir do momento que a gente é confrontado, a partir do momento que o dedo é colocado na nossa ferida e dá uma apertadinha, que sim, Jesus também faz isso, a gente não gosta. A partir do momento que nós somos exortados pelo Senhor, nós não gostamos. Irmão, eu não estou dizendo que se você tem esse pensamento ou se você não tem, você é melhor ou pior. Não. Mas a gente precisamos entender que seja exortando ou seja 100% falando sobre amor, as duas coisas é sobre amor. Se ele exorta você é porque ele ama você. Ele não quer que você vá por caminhos maus. O problema é que a nossa carne faz com que a gente queira ir pelo caminho mais fácil. A nossa carne faz com que a gente queira pegar atalhos para chegar no céu. E não existe atalhos para chegar no céu. Jesus ele vai afirmar que ele é o caminho. Só existe um caminho, esse caminho não tem atalho. Se você quiser chegar lá, você vai ter que passar por um processo, o qual todos nós estamos passando, iremos passar e com fé em Deus vamos chegar lá. Mas você precisa entender que você vai precisar passar por isso. Segundo ponto, a gente precisa parar de negligenciar o nosso lugar de oração. Eu lembro-me que teve uma vez que eu estava compartilhando, primeiro eu compartilhei com o pastor, depois eu compartilhei com Mariana, que tem uma música, que ela vai falar que a gente está batendo a porta e a gente está enchendo as taças. E Deus, eu não quero cantar as coisas sem saber porque eu estou cantando.
Porque sim, irmão, você tem que pensar nisso. Não adianta, várias pessoas já falaram isso aqui, mas não adianta você dizer, pai, eu não darei descanso aos meus olhos, se você muitas vezes negligencia esse lugar de oração. Significa que você nunca vai cantar isso? Não bem isso. Mas significa que se você não vive isso, é melhor que você não cante. Ah, então se for assim eu não vou nem para a igreja. Não, venha. E peça a Deus que lhe dê um coração que consiga cantar isso e consiga viver isso. Não é para você ser excluído. É para você querer e pedir e fazer com que você tenha um coração assim. Então eu comecei, Deus, esse negócio de taça de oração, como assim? Tiraram de onde isso? E lá fui eu para Apocalipse, capítulo 5, no versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aí eu, como assim, cara? Para mexer um pouco com a sua imaginação, imagina agora várias taças. Cada taça com um nomezinho. Tá lá, taça, Lucas, taça, Pastor César, taça, Neila, taça, Voinha. Um monte de taça. Desculpa, eu ia usar o exemplo de outra pregadora aí por aí. Mas, imagine que essa taça ela é cheia com as suas orações. Não orações momentâneas, como assim, um dia nós está queimando, e nós está orando muito, e nós passa de joelho 2 horas. Mas no outro dia, a gente nem sequer agradece pelo dia que a gente está tendo. Não é isso. A gente precisa entender que relacionamento com Cristo é um relacionamento constante. A gente precisa parar de ser inconstantes. Quem é inconstante não vive o Evangelho. Quem é inconstante vive de emoção. Então eu comecei, Deus, esse negócio aí de taça é legal, esse negócio de oração também é legal. E a gente precisa entender que nós temos a responsabilidade de encher essa taça. Se eu perguntar para o irmão Damião, o senhor tem a responsabilidade de ir para o trabalho do senhor 4 horas da manhã, fazer os pão para todo mundo comer. O irmão Damião, ele vai falhar com a responsabilidade dele? Não. Ah, mas é trabalho, é remunerado. Mas é a responsabilidade dele. Se o pastor não abrir o box dele, hoje em dia, não tem ninguém que abra para ele. Então ele vai, independente do que aconteça, porque é a responsabilidade dele. Todos nós temos diversas responsabilidades. Eu mesmo estava doido aí esse final de semana, batendo minha cabeça para entregar uma produção acadêmica. Mas era minha responsabilidade entregar aquilo. Mas por que Mas por que com a nossa responsabilidade de manter aquela constância em oração para que as taças sejam cheias, nós não fazemos isso? Nós queremos orar um dia, no outro dia nós oramos um pouquinho. Em vez de aumentar, a gente vai regredindo, vai. A cada dia que passa, nós vamos orando menos. A cada dia que passa, parece que o povo de Deus, parece que falta entendimento de que precisa orar cada vez mais. Nós gostamos muito de pegar o nosso celular. Eita, o mundo está acabando, meu Deus. Guerras e guerras e guerras e guerras. Meu Deus. Irmão, tu viu, irmão? Tá tudo errado, nós vamos morrer. Ixi, sei não. Essa galera aí também não vai pro céu, não, sei não. Nós fazemos muito isso. Mas quantas vezes nós pegamos e... Meu Deus, tem misericórdia. E nos ajoelhamos para orar. Muitas vezes nós queremos isso, Jesus é isso, e não sei o que lá, não sei o que lá. Guarda o celular. Esse povo também não faz nada. Nós julgamos muito. Sim, irmão. Nós julgamos muito. O problema
é que hoje em dia o julgamento ele é disfarçado de opiniões. É só uma opinião. Só a minha opinião, só. É só um leve comentário. Irmãos, se esse comentário não serve nem para a sua vida, quem dirá vai servir para a vida do outro? O problema é que nós temos enchido as nossas taças não com oração, mas com opiniões que não servem de nada. O tempo que a gente gastaria em oração, a gente gasta com diversas outras coisas. O tempo que a gente poderia gastar nos pés do Senhor, nós gastamos jogando, brincando, conversando. Ah, não, mas eu tenho minha responsabilidade de trabalho. Sim, amém, glória a Deus. Deus está lhe dando força, Ele está lhe dando trabalho. Mas isso também não pode roubar o lugar dele. Ah, mas eu chego cansado em casa. Irmãos, sinceramente, Ele é o Deus que te dá descanso. Ele é o Deus que te dá energia. Ele é o Deus que te dá o fôlego de vida diário. Por que você ainda espera bênçãos como motivos para agradecer Ele? O cansaço, perto do fôlego de vida diário, não é nada. Se nós verdadeiramente entender que ter relacionamento com Ele é a primeira coisa e não a última, algo na nossa vida muito grande vai ser mudado. Jesus, ele não precisa ser valorizado. Ele precisa ser colocado no lugar que lhe é digno. Ele não precisa simplesmente, não, é Jesus agora aqui. Não, não é só isso. É que se não tiver esse momento com Ele, eu não consigo viver, eu não consigo sair do meu quarto, eu não consigo sair da minha casa. O meu dia não consegue dar prosseguimento se eu não tenho contato com Ele. Lucas, mas eu não tenho como ter esse momento pela manhã. Irmão, se ajoelha em qualquer canto. Faz o teu momento em qualquer outro canto. Ah, mas eu não consigo, não sei o que lá. Você chega de noite em casa, você faz o quê? Você só vai fazer comida e vai descansar? De tarde você faz o quê? O problema é que a gente tem a nossa mentalidade muito limitada. Eu falo muito isso sobre adoração. A gente pensa que a adoração é tocar um violão, bater uma bateria ali, sem quebrar as baquetas. Já de ela. Levantar as nossas mãos e declarar que Ele é santo. Isso é uma parte da adoração. A gente precisa entender que a adoração, sem ser uma adoração genuína, nunca vai chegar ao trono de graça. Uma adoração que sai por aqui, mas não é produzida aqui, não vale de nada. E o terceiro ponto, uma coisa que foi falada no congresso passado, foi reforçada nesse congresso. A gente precisa manter essa chama. Paulo, quando ele vai escrever lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, ele vai falar sobre não apagar o Espírito. Lá em Levítico 6, versículo 12 e 13, a gente vai ver que o sacerdote ele tinha a responsabilidade de manter o fogo. Aí me veio algo. A gente fica muito feliz e a gente até chora. Sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, glória a Deus. Mas a gente gosta de ser chamado assim, mas a gente assume a responsabilidade que traz todos esses nomes? Ou a gente só visa o título? É a galera que quer ser chamada de povo santo. É as pessoas que querem ser chamadas de sacerdotes, mas são sacerdotes que não cumprem com suas obrigações. Poxa, irmão, mas é nova aliança. Irmão, o Velho Testamento, ele foi criado como sombra. Sombra de algo. Ou melhor, sombra de alguém. Tudo que existe no Velho tem um significado. A gente não pode simplesmente pegar as nossas responsabilidades e afirmar, mas era Antigo Testamento, Velha Aliança, não tem mais essas coisas assim não. Coisas do Velho são reafirmadas com veemência no Novo. E uma delas é a sua responsabilidade de manter essa chama.
Muitas vezes nós queremos queimar, nós queremos, meu Deus, que culto poderoso. Mas chega um culto de terça-feira e nós tá, Senhor amado, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que eu estou? Daqui a pouco vai ter outra conferência de aniversário. Outro pastor de fora. Será que a gente só vai queimar quando estiver lá? Ou a gente vai se manter queimando e vai chegar lá e depois que terminar lá, nós vamos continuar queimando até quando Jesus voltar? O problema é que é muito falado. É um povo que vive de conferência, é um povo que vive de aquela faísca. Pegou fogo, beleza. Mas deixa aí queimando. Quando acabar, vem outra pessoa e... Muitas vezes, sabe o que a gente pode estar fazendo? A gente espera de pessoas, a gente espera do pastor que... Mas a gente não quer ter a responsabilidade de continuar jogando lenha lá para continuar queimando. A gente quer que as pessoas coloquem o fogo. E as pessoas colocam. Não por elas, mas por Jesus. Jesus faz através dela. Então Jesus, ele... Mas a gente não mantém essa chama. Se essa chama ela não é mantida, não é culpa de nenhuma outra pessoa. É só culpa da gente. Ah, Lucas, mas eu tenho meus momentos com o Senhor, eu queimo, eu tenho vontade por queimar e eu faço tudo. Mas mesmo assim, não dá certo não. Sabe qual é o problema? A gente precisa entender que o Espírito Santo ele foi enviado para nos ensinar. Quando você vai ler lá em João 14, você vai ver isso. O Espírito Santo ele foi enviado para nos ensinar. Quantas vezes você tem pedido ao Espírito Santo que lhe ensine a viver? Ah, me ensina a amar o próximo. Amém, peça também isso. Mas quantas vezes você tem pedido para ensinar a viver? A gente precisa entender que se ele foi enviado para ensinar, é ensinar todas as coisas. Sem ele, nós não somos nada. A graça ela é muito diminuída por aí afora. A graça só é aquela graça que lhe salva. Mas não é aquela graça que lhe capacita. E isso é antibíblico. A graça, ela também veio para nos capacitar. Então, sim, pelo Espírito você pode. Por ele você pode. Sozinho você não consegue mesmo não, irmão. Sozinho você vai sair daqui e... É verdade, o culto hoje foi o culto. Mas só vai ser verdades bíblicas faladas. Mas por nós não vai ser verdades bíblicas vividas. E isso precisa ser mudado. Para terminar, eu lembro que teve no teatro tem um momento de devocional coletivo. Eu lembro que ela compartilhou algo que o Senhor tinha falado com ela e ela tinha compartilhado no grupo para o pessoal do teatro ler, que é o capítulo 6 de Daniel. E lá vai acontecer, basicamente, vão querer matar Daniel. E eles vão instituir uma lei de que, basicamente, não se possa orar. Daniel, ele vê aquela lei sendo assinada, e aquela lei não poderia ser revogada. Ele vê e vou orar. Valeu, galera. E eu achei até engraçado quando falou sobre isso. Ele vê e vou orar. E ele ora. E ele não ora escondido, porque assim como ele fazia, ele fez dessa vez. Ele não se escondeu para orar. Ele orou para que todo mundo visse. Só que aí vai gerar uma consequência. Ele vai ser colocado na cova dos leões. Mas o Deus único, o Deus que é digno de todo louvor, não permite que nada aconteça com ele. Só que aí, tudo acontece, e depois o rei ele vai escrever algo. Ele vai falar que o Deus de Daniel deve ser louvado. E uma coisa que eu falei quando a gente estava discutindo sobre isso. Será que o Deus de Lucas, o Deus de Esmeralda, o Deus de Guilherme,
o Deus de Vitor, ele pode ser seguido? Qual é o Deus que você apresenta? Não, eu falo, não estou falando de falar, não. Qual é o Deus que as pessoas veem através da sua vida, das suas ações? É muito fácil, irmão. A gente pegar a palavra, abrir aqui. Irmãos, bom, a gente vai falar sobre amor e é isso aí. Mas é muito difícil a gente sair por essas portas e viver o Evangelho. A gente tem essa mentalidade muito carnal de que o Evangelho só entra. Ele só entra aqui, mas ele não gera nada no nosso coração. E para terminar, amém, a gente precisa entender que não importa o quanto a gente sabe, não importa o quanto a gente ouve, não importa o conhecimento que a gente vai adquirir. É importante, mas não importa. O que importa é se a gente vive o Evangelho. O que importa é ser. O que importa é estar na presença dEle. O que importa é fazer com que a presença dEle chegue nas outras pessoas. A gente precisa, além de viver com a presença, a gente precisa fazer com que essa presença chegue nas outras pessoas. Seria muito egoísta eu criar um jardinzinho para mim, ninguém chega aqui. E Deus, Ele não quer isso. Todos podem ser salvos. Deus, sou um missionário, amém, meu Deus. Me leva pelas nações. Você não precisa ir para a nação para ser missionário, não. Deus me usa. Eu queria ser usado para curar um paralítico, eu queria... Deus não me usa para nada. Muitas vezes as pessoas aparecem no nosso dia a dia para que a gente permita ser usado. Muitas vezes a gente... Senhor, eu queria ir, sair dando palavra de conhecimento para o povo e não sei o que lá. Mas muitas vezes nós nos envergonhamos em dizer, irmão, você precisa de uma oração. Ou nem com o irmão. Fulaninho, você precisa de uma oração. Muitas vezes nós nos envergonhamos de apresentar o Evangelho. E mais que isso, nos envergonhamos de apresentar o único que deve ter o nosso coração. Não, mas não é vergonha não. Irmão, vamos ser bem sinceros, é vergonha. Nós temos vergonha principalmente de sermos julgados por isso. Mas quando olhamos para a palavra, quantas pessoas foram julgadas? Quantas pessoas foram condenadas para ser mortos? Quantas pessoas foram mortas? Isso interessa? Não. Paulo ele vai afirmar que morrer para ele era lucro. E uma coisa que eu fico pensando, a gente não sabe quando o fim vai chegar de fato, mas tudo indica que estamos perto do fim. O pastor Jonathan, que esteve aqui, ele, esses dias não, acho que foi ontem, ele estava compartilhando testemunho no seu Instagram, e ele colocou uma música, não sei se o pastor viu, mas eu só lembro que a música ela falava, tipo, se me colocarem de cabeça para baixo, se amarrarem minha cabeça, mesmo assim, continuarei, não sei o que lá. Só lembro de uma parte assim. E era uma coisa que eu já estava refletindo. Irmãos, se nós estivermos frente à morte, se nós estivermos frente a perder nossa família, se nós estivermos frente a perder nossos empregos, se nós estivermos frente a perder tudo que temos, ficarmos sem casa, sem carro, sem nada, sem comida, sem nada, mesmo assim a gente vai dizer, eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu sirvo ao Deus único, ou a gente vai, bom, pensando bem, eu acho que é verdade isso aí mesmo. E muitas vezes com nossas ações nós fazemos isso. Muitas vezes para não sermos julgados ou taxados como chatos, como pessoas santinhas, e para termos um círculo de amizade muito grande, nós até podemos não entrar em conflito com essas pessoas, mas nós negligenciamos
e nós optamos por concordar através da nossa presença com o ato daquelas pessoas. É aquele famoso, beleza, eu não concordo, mas eu vou ficar só aqui. Mas o fato de você estar ali, saber a verdade e não falar da verdade, faz com que você seja conveniente com isso. Então, irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus ele faça com que a gente tenha essa mentalidade, que a gente tenha essa metanoia, que a gente entenda verdadeiramente o Evangelho. A gente precisa entender de uma vez por todas que sem Ele não somos nada. E que a gente permaneça na presença. Como o pastor Jonathan falou, tem dias que a gente não... Sim, irmão. Tem dia que a gente está meio triste, tem dia que a gente... Meu Deus. Mas isso não pode ser empecilho para a gente permanecer na presença. O queimar não está relacionado com as circunstâncias do mundo. Até porque nós não somos desse mundo aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês.